Então, Hum. a ideia hoje é ser um hot seat. Hot seat é o lugar, é um termo em inglês para a gente falar de tira dúvidas individuais. Então, é para a gente olhar para as dificuldades pontuais que a Josi teve de ligar as palavrinhas-chaves, ou de aparecer, ou de escrever, ou de fazer a narrativa, para a gente ir implementando isso. A ideia é o quê? Os próximos passos é, uma vez que a gente saiba quais são as nossas palavrinhas, a gente reforce elas semanalmente. Ou seja, daqui para frente, todas as semanas, a gente vai escolher uma palavrinha para falar intencionalmente. E entender. Desculpa. E entender o que foi difícil para ti falar, o que foi difícil para ti comunicar. Então, eu lembro que tu falou da perseverança. Tu colocou lá o teu leite virado e falou que tu é perseverante. E isso vai conectar com as pessoas. A ideia é o quê? Passo 2. Fazer isso o mais bonitinho possível para ir colocando naquele destaque. Quem é a Josi, quem sou, comece aqui, tem o nome que tiver, mas a gente ir fazendo um profissional. É isso que você falou aqui, da gente de fazer esse negócio. Aí, no caso, assim, para me contar a minha história, no caso. Isso. Aí, e falar e colocar. Aí eu posso fazer igual faz no Canva, assim, botar, fazer um negocinho bonitinho. Pode. Ou só escreve direto nos stories? Dá para fazer de qualquer forma. Dá para fazer falando, dá para fazer bonitinho, escrito no Canva, e dá para fazer escrevendo direto nos stories, tá? Eu acho que esse destaque especificamente é bacana tá mais arrumado. Porque a gente quer que as pessoas queiram clicar ali para te conhecer. Então, alguém que vá recomendar o perfil da Josi para alguém vai ter lá o destaque, como esse aqui. Em que tu vai contando a tua história para as pessoas te conhecerem. No teu ramo de venda de alimento, as pessoas podem até não ligar tanto para quem é a Josi para comprar o doce. Mas, em geral, psicólogas, físio, advogado, outras profissões, a gente quer saber quem ela é, para saber se eu me conecto. Comida, nem sempre, ela tem uma relação um pouquinho mais rasa, porque é um item que tu tá sempre comendo, tu tá sempre... A profundidade é menor. A chance de alguém que tem vontade de querer um doce, ir comprar o doce da Josi e procurar quem é a Josi é menor. Mas se daqui a 2 anos a Josi resolve ensinar outras mulheres a fazer a transição de carreira, tu concorda que esse procurar vai ser bem mais fundo? Ah, mas por que eu vou querer aprender a fazer transição de carreira com a Josi? Porque ela fez. Por que a Josi que vai me ensinar a fazer renda extra, docinho, e organizar a mentalidade de empreender, compra, venda, precificação, etiqueta, cor, tudo que a gente está vendo juntas aqui, que tu está aprendendo, se um dia tu quiser ensinar, porque daí tu ganha mais, escalona, bota mais pessoas no mesmo horário, para esse tipo de coisa é interessante. Como que tu usaria, aproveitando que as meninas estão atrasadinhas, como que tu usaria a palavra compromisso? Tu lembra? Lembro. Ia falar que eu tenho o compromisso para entregar o doce, né? No horário marcado, no dia marcado, né? Tudo bonitinho, conforme o cliente pediu. Perfeito. A gente vai trocar gratidão pelo quê, Josi? Agora não A gente ia trocar humildade e gratidão. Tu escolheu as outras palavras? As outras palavras eu ainda não escolhi, não. Tá. Essa semana, quando der,
responde aquelas perguntas também lá no Não, individual, para a gente olhando, não vou responder. para a gente achar. E aqui a gente vai olhar para as palavras das meninas, e tu também vai te inspirar. E pode ser que alguma dessas palavras faça sentido para ti usar na tua comunicação. Então, sempre olha e diz assim, tá, mas essa também serve. Essa até me serve. Por quê? Porque a ideia é construir a Josi uma empresária. Uma empresária pronta para daqui mais um tempo ensinar outras mulheres a fazer o caminho que tu está fazendo, auxiliar, usar esse teu lado mãezona de uma forma mais positiva. Caru, que está com a câmera fechada, por exemplo, escolheu algumas palavrinhas aqui, e agora a gente vai ver. E às vezes, essa palavra aqui, não, mas essa aqui eu também tenho, essa aqui também me serve. Então, a gente precisa pensar para ela ser fácil de ligar com o teu negócio também. A voz foi com Deus, né? Jesus amado. Oi. E aí, meu amor? Como que tá sendo, Cá? Falar das palavrinhas. Não tô falando, né? Por quê? Não acho isso fácil. Tenho muita dificuldade de linkar com o meu. Não é nem linkar com o meu negócio, com fazer as narrativas no modo geral, principalmente usando as palavras. Tá. Mas vamos olhar para o que tem por trás dessa dificuldade. Uhum. Uma das várias das meninas me disseram assim: eu tenho essa dificuldade, eu não consigo, eu não sou boa, eu não sou criativa. Primeiro ponto. A gente tem que cuidar os comandos que a gente dá para o nosso inconsciente. Quando a gente diz eu não sou boa, eu não sou isso, eu não sou aquilo, a gente está reforçando negativamente as nossas fraquezas. Então, não é interessante, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente não precisa ser criativa, basta ser executora. Então, por exemplo, eu vi tu falando de coragem. Tu fez toda uma sequência de coragem na sexta-feira. Que tu estava desconfortável, que tu estava ansiosa, que para ti era difícil, mas que tu te sentiu super bem. Era só ter falado da palavrinha coragem lá no fim. Era só ter usado, porque isso tu já é. A gente não reforça aquilo que a gente não é. Palavras que vocês ainda vão conquistar. Então, assim, eu ainda quero ser disciplinada. Ok, então essa não é um valor teu agora que tu vai destacar. Uhum. Esse é um valor que tu quer conquistar. Mas no teu caso, tu fez toda uma narrativa falando da coragem de enfrentar o desafio. Não usou a palavra coragem, mas em outros tantos momentos usou. Dentro dos meus destaques, tem tu usando a palavra coragem, que é uma das coisas que a gente trabalha aqui. Tá lá nos destaques do Fluir. Então, é reforçar o que tu já é. É ligar a palavrinha que tu já sai e tu atende com individualidade, que uma mulher precisa de 3 sessões, a outra de 5. Cara, Dia das Mães acabou comigo, pelo amor de Deus. Olha isso. Mas é usar o que vocês já têm. Então, de novo, todas sentem dificuldade no início. Todas. Sem exceção. Mas o que a gente vai aprendendo? A deixar essas dificuldades pequenas. Cara, vamos resolver pepino maior. Pepino no 1 a 1, pepino de vendas, pepino de não sei o quê, pepino de delegar. E vamos deixando, é superação mesmo, vamos deixando esses pequeno. Liberdade. A gente tinha falado essa frase também. Deixa eu ver aqui as da Thay. Aqui, ó. A Thay tem equilíbrio, confiança. Eu quero ver se alguma de vocês se repetem.
confiança e coragem são bem, bem próximas. Tu mostra tu sendo dessa forma. Ou, cara, Dia das Mães foi ontem. Aprendi com a minha mãe a ser essa pessoa equilibrada. A equilibrar. Ah, não, mas eu não aprendi com a minha mãe a ser equilibrada. Então, eu aprendi com a minha mãe a não ser desequilibrada. Ah, eu aprendi com a minha mãe que aprender é importante. Ela me mandava estudar. São narrativas que a gente faz sempre. E tu aprende com mãe, com pai, aqui, nesses grupos de negócios. Então, usa do que tu está aprendendo. E mostra. Mostra pra galera. E aí eu tava falando, tá gravado, mas eu tava falando pra gente ir fazendo. A gente vai continuar toda semana uma palavra diferente. Então, pode repetir o mesmo fato de coragem, de ter entregue as flores, de fazer a palestra estando desconfortável. E aí usa a palavra palestra, amor. Te apropria desse lugar. Tu é uma física foda pra caramba. Então, tu não foi conversar, bater papo. Tu foi dar uma aula, fazer uma palestra. A mulherada fofoqueira perguntando se estava grávida. Estava grávida não, gente. Fui dar uma aula, fui fazer palestra. Isso te põe em outro lugar. Para ser vista desse lugar que tu quer. E talvez tu nem queira ser vista como palestrante. Mas te dá um lugar de... Cara, ela manja das coisas. Ela sabe o que ela tá falando. Ela foi lá dar aula para aquele grupo lá. Então, isso vai fazendo diferença. Tá, e consegue falar das palavrinhas, o que tu não conseguiu linkar? Oi, Oi, bem. eu tô com a minha internet bem ruim. Daí, se eu coloco chamada de vídeo, acaba travando. Tá. É mais essa questão de, tipo, eu gravo os stories e às vezes eu tento, daí eu não gosto, daí eu pego e desisto, apago tudo e já não posto mais nada. Sabe? E é o falar, assim, realmente eu tenho muita dificuldade em me colocar nos stories. Eu sempre posto mais fotos, essas coisas. Mas, que nem a gente tinha falado, né? Hoje eu vou ficar tarde lá. Tô em casa agora. E eu quero fazer, né? Porque eu ainda não fiz o dever de casa. Vamos lembrar o quê? Primeiro ponto, que eu estava relembrando com as meninas. Não se cobrem para ser perfeito. Stories somem 24 horas. Ah, salvei no Sim. destaque, mas não tá tão bom assim, depois tu apaga. Ou nem salva no destaque. Esse é o problema, que às vezes a gente quer ser perfeita. Esquece a perfeição. Se preocupa em ser verdadeira. Se preocupa em ser honesta com a tua galera. Se preocupa em ser o teu 100% possível hoje. Que nem eu estava falando com a Josi bem no início. Voz e garganta foram com Deus. Pensei, vou desmarcar. Mas pensei assim, não. É comprometimento. Não vai estar o 100% que a Tá costuma estar, mas está entregue. Eu me comprometi com vocês. E na medida do meu possível, do meu 100%, eu vou entregar. Então, vocês da mesma forma, não busquem ser perfeitas. Busquem ser o melhor possível. Que nem quando a Josi falou da perseverança do final de semana, dando o exemplo do leite virado. É exatamente isso. Não precisa mostrar que está perfeito. Mostra o perrengue do dia a dia. Mostra que não conseguiu a ser equilibrada, que enfiou o pé na jaca. Ou que não conseguiu a se sentir com confiança para fazer determinada coisa. Tu também pode mostrar quando tu não consegue, porque eu, apesar de trabalhar muito a coragem no meu perfil, e eu já passo a palavra para ti, Cá, eu postei sábado que eu fui dar um susto nos meus medos com a questão das aves, com a questão de empreender. Eu venho superando medos grandes
de investimentos altos que eu nunca tinha feito. Eu estou investindo nesse primeiro quadrimestre, né, primeiro 4 meses, eu investi quase que tudo que eu investi no ano passado. Então, isso assusta pra caramba. E tá tudo bem tu dizer pra galera que isso assusta. Então, abre um diálogo com a tua galera. Sem medo. E lembra que stories somem em 24 horas. Ai, a gente tem ruga, a gente tem marca, a gente tem mancha. Faz. Eu costumo fazer de primeira. Muito raro eu gravar 2 vezes story. Reels não. Reels eu dou uma travadinha um pouquinho mais. Mas story, gente, só larga. Mesma coisa, tá? Que a gente falou. Escrevam isso. Aprender. Mostra tu aprendendo. Mostra tu aqui. Mostra o caderno que tu fez, que tu escreveu. Mostra que tu teve confiança para fazer alguma coisa, para atender alguém. Os primeiros atendimentos que tu não tinha confiança. Uhum. Diga, Caru. Tá aparecendo aí? A foto tu acabou de fechar, o vídeo. É porque eu troquei, eu tava pelo telefone, só que ele tá descarregando, não quer entrar no outro telefone, aí eu vim pro computador, tô tomando uma coça porque eu não sei mexer. Agora tá me aparecendo? Não. Meu Deus. Ah, Mas agora foi. Ai, meu Deus, uma câmera muito ruim aqui, mas é isso que tem. A minha câmera daqui também é meio bosta. Sobre esse negócio de fazer e aparecer, que some 24 horas e demonstrar as fraquezas da gente eventualmente também, foi o que eu fiz na sexta-feira. Porque, igual você falou, que foi sim um discurso de coragem, até então eu não tinha me atentado a isso. Eu estava mais na parte de, por exemplo, eu fui vulnerável, porque eu tenho essa dificuldade, eu quero aparecer perfeita no Instagram, eu quero parecer muita coisa, só que às vezes não é o que eu tô sentindo aqui dentro, e aí fica um peso muito grande. Ah, eu não vou fazer porque não vai ficar bom, eu não vou fazer porque não vai ficar perfeito. Então, esse convite para ir lá foi um bate-papo, porque assim, nem foi tudo bem, não foi um palco de uma palestra e tudo mais, mas eu era uma profissional ali falando algo para elas, né? Mas eu me preparei, né? A gente já tinha conversado sobre isso no privado, para encarar de uma forma leve. Portanto, foi muito bom, mas eu quis mostrar isso no Instagram, que estava difícil para mim, que estava desconfortável, que eu tenho dificuldade na comunicação. Não é nem sobre as pessoas, mas sobre mim. Para eu tirar isso, que o Instagram tem que ser meu palco perfeito, que tem que estar tudo lindo para eu aparecer. Então, mais ou menos do que você estava falando para a Tainara, às vezes é isso. Eu também era a pessoa que, para fazer uma story, eu tinha que fazer 1000 vídeos, não podia dar um erro, não podia gaguejar, não podia ter uma respiração errada. Agora, isso já está ficando um pouco mais fácil. E, às vezes, você fazer uma história assim, falando, ai, gente, eu tô aqui, não sei o quê, não tá muito legal, mas vamos embora, às vezes dá uma quebrada nessa crença. E você falou sobre quebrar esses padrões, eu tenho me colocado nesse movimento também e até nem tinha percebido tanto. No início eu falei que eu ia me colocar em mais aparições públicas, em mais palestras, igual eu fiz uma no ano passado, que, nossa, parecia que eu ia morrer, essa já foi um pouco mais fácil. Esse ano eu tive um convite de uma das meninas que já participaram com a Tá, para receber uma homenagem, negócio de prefeitura, que foi enorme, e a minha vontade era de sair correndo, e eu não saí, eu fui. Fiquei chateada por lá eu não ter conseguido pegar o microfone e me apresentar, mas foi um micropasso. Dessa vez eu já fiz algo que foi super descontraído, consegui falar muito bem e me sentir bem. Então, acho que é assim mesmo, é aos pouquinhos, né? Esse é o ponto que a gente fala sempre. É o menor passo possível. Menor passo possível na direção que tu quer chegar. E aí a pergunta que eu fiz para Caru no privado e que eu falei, eu não lembro se eu falei nos stories depois ou se eu falei na legenda do post no sábado, como que tu te recompensa? Por quê? Porque tu fez um passo desconfortável. E aí o passo da Caru, por exemplo, desconfortável, foi ter feito o evento presencial lá com a Camille. Beleza, ela fez o evento presencial, venceu aquele desconforto, e como que ela se recompensa? Então, é realmente olhar para
criança interior, entender assim, ok, a gente hoje vai descansar, hoje a gente vai relaxar, hoje eu vou fazer uma micromassagem. Gente, que respiração é essa? Imagina, a pessoa tá assim, pessoa velha de 200 anos, credo. B.O.s. Mas eu achei que esse Dia das Mães ia ser super tranquilo. Primeiro que a Vitória não tá aprontando, eu pensei assim, nossa, vai ser lindo, letra, né? Caraca, agora eu tive tempo de sentir tudo o resto que eu não tava sentindo, abafado com a dona Vitória fazendo vitorice. Eu Mas vamos fiquei lá. assim na semana passada, né? E foi só eu ter ali, eu até te mandei a minha conversa com a minha criança, falando que, inclusive, ela era muito melhor do que eu, porque eu, na infância, tinha uma comunicação maravilhosa, enfim, eu escrevi, eu me entreguei aquilo dali e minha dor de garganta melhorou como num passe de mágica. Eu não só fiz a minha escrita, como fiz também o realinhamento de alguma coisa de mesa energética que a Ana fez. Olha, eu explicando o trabalho da Ana, mas é alguma coisa energética de mesa que ela fez. Não sei nem explicar o que ela fez, mas vamos lá. O que eu quero dizer para vocês, amores? Vai ser desconfortável. E observem que não é desconfortável para vocês falar. E aqui vai um recado para a Val, que vocês não conheceram ainda, mas que ela fez uma série linda falando de como ela gosta de trabalhar, como ela gosta de entregar, como ela faz, que ela saiu da área da saúde e está agora, né, com os produtos dela. E só esqueceu de girar a palavrinha no mesmo estilo que a Caroline, de colocar a palavrinha coragem, ela só esqueceu de colocar a palavrinha, por exemplo, respeito, ou a palavrinha liberdade, porque a narrativa dela tinha essa batida. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Pode ser, e eu coloquei para todas vocês, faz um áudio de 1, 2 minutos. Tá, eu pensei em falar mais ou menos assim nos stories, e ligar com a palavra para eu também me relembrar, nem sempre eu tô com a lista de vocês, com as palavrinhas de vocês que nem tá aqui nesse momento. E aí a gente afina. Cara, a gente faz a 4 mãos. Mas não deixem de fazer porque não sabem o que falar. Se tiver muito difícil de falar dessa palavra, pode ser que ela precise ser substituída. E aí o exemplo que eu dei para a Josi da palavra humildade, que a Val também trouxe a palavra humildade, ela pode ser substituída por uma palavra mais parecida com empatia. Por quê? Porque a gente não quer que vocês pareçam humildes além da conta. Não é para parecer soberba, claro, mas por que não usar uma palavra mais meio termo, mais fácil de encaixar na narrativa do que humildade? Isso fica o pensamento. A Samira conseguiu colocar que os advogados são próximos, eles podem ser, a palavra é proximidade, mas não era proximidade que ela falou, como? Acessível. Acessível, isso aí. E aí eu falei para ela, perfeito. O que a gente comentou? Que não são os advogados que são acessíveis. É a Samira que é acessível. Por quê? Porque nem todos os advogados são acessíveis. Muitos são um cuzão, que não querem nem saber de olhar para os idosos, que não querem nem saber de olhar para as pessoas. Que depois que recebe, não fica dando nem resposta no WhatsApp. Aí então eu disse para ela, Sá, para o próximo, tu vai dizer que a Samira é acessível. Que tu é acessível. Tu não precisa destacar a tua categoria, porque nem sempre a categoria é. Até porque, falando em honestidade, confiança, respeito, compromisso, aí sim que a categoria da Samira não é mesmo, né? A maioria tem fama de malvado. Então, que bom que a gente tem a Sá no mundo, que falta mostrar para as pessoas que ela é acessível. Então, aqui fica o convite para continuar batendo nessa tecla mais essa semana. Continua batendo na tecla. Mesma coisa a Josi em relação à perseverança. Mantenham uma semana, pelo menos, falando de perseverança.
Tu começou, que tu não sabia se ia vender, se não ia, que se ia dar certo, se não ia, mas tu decidiu perseverar, continuar. São micro passos que as pessoas vão criando gosto de acompanhar a gente. Tá. Alguma dúvida para falar de equilíbrio, confiança, disciplina, aprender ou coragem? Eu fiquei na dúvida se é para falar, né, contar e ter todas elas nessa fala, né, nessa coisa que eu vou colocar no stories. Não, né? Eu escolho uma Tu e pode vou escolher fazendo. uma ou duas e casa elas, porque às vezes elas são bem próximas uma da outra. Entre o equilíbrio de medir calorias e dietas e não sei o quê, e a disciplina de executar o que tu aprendeu. Sim. Ou a coragem de fazer alguma coisa que ninguém quer porque tu tem disciplina. Então, tu pode ligar duas palavrinhas, não é que tu não possa. Uhum. Mas aí tu vai falar mais tempo ainda delas. Toda semana a gente traz exemplo do que a gente é. E aí eu trouxe para vocês, semana passada, o exemplo que eu tinha feito das minhas palavrinhas. Eu coloquei a importância de ser leve, verdadeira, que eu ainda postei com o consentimento a Camila, e botei que quando eu não acho necessário, eu não ofereço acompanhamento, que isso para mim era um motivador, ou seja, é raro acontecer, mas quando acontece, ela deixou postar e repostou, então foi legal. E eu trouxe ainda a palavrinha congruência naquela mesma semana. Por quê? Isso também é verdade. Só que eu falei de uma outra forma. Observem. O que eu falei? Que a pessoa que fala e que faz. Aí mostrei que a Ana tinha visto que eu estava com os chakras mais altos, vibrando no 500, no amor, não sei o que, não sei o que. E que eu tinha botado para ela que eu só tinha ido almoçar. 3 horas da tarde, ainda marquei a tarde, que era realmente 3 horas da tarde quando eu consegui almoçar na sexta. E ainda botei que eu faço aquilo que eu falo. Isso nada mais é do que falar de verdade ainda com outra palavra. Por quê? Porque eu falo para vocês fazerem o autocuidado. E ali com ela eu tinha falado que enquanto baixava o almoço, que eu queria dormir, porque a avó não tinha dormido bem, mas eu disse assim, não, vamos trabalhar. E eu vim trabalhar mesmo muito cansada. E eu não estava cansada que eu estava hoje, tá? Nossa senhora, hoje eu vim de arrasto, mas eu vim, eu tô aqui. E aí o que eu botei? Que eu faço o que eu falo. Hoje é a mesma coisa. Ruim, sem energia, não sei o quê. Botei música clássica, limpei a casa intencionando limpar as energias. Os reiki, realinhei os chakras. Além de tomar o remédio Neosaldina, que também não sou de ferro, né, gente? A Neusa tá aí para isso, a gente tomar mesmo, né? Então, mas o que eu quero dizer para vocês? Tu não precisa usar reto a palavra verdade. Tu pode dar exemplos de ser verdadeira. E se vocês repararem, agora eu vou chamar a atenção de vocês para isso, toda semana eu faço isso. Mas toda semana tem que fazer, tá, talvez tenha uma que pule, mas as outras tem que fazer. Porque tu não vai falar todos os dias, verdade, 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 verdade. Tu vai falar uma vez por semana. Aí um dia, numa semana, tu fala na terça, na outra semana tu fala na quinta, na outra semana tu fala no final de semana. O público que me vê final de semana não é o mesmo que me vê terça. Não sempre. Final de semana eu tenho gente aleatória que eu penso assim, quem é essa pessoa? Será que ela me segue? Às vezes eu clico ali para ver se ela me segue, para ver se ela é só um curioso. Às vezes eu vejo gente segue, mas eu nunca vejo essa pessoa aqui nos stories. No final de semana tá de bobeira, tá ali passando os stories, ela tá me vendo. O público de segunda e terça é aquele público assim, cara, vamos começar a semana, vamos focar, vamos mudar a vida. Eu imagino que seja o público tipo da Tainara também. Segunda, vamos começar a dieta. Então, entender que o público também oscila dentro do nosso perfil.
De repente, a batida da Josi vai vir muito mais para sexta-feira, porque é quando ela entrega os doces. Ela começa quinta-feira. Vamos lá, gente, vamos encomendar, não sei o quê. E final de semana, doce. É óbvio que ela vai ter mais a partir de quinta. Segunda, terça e quarta vai dar aquela... Até porque ela está começando o perfil profissional dela. Tá, a minha parte de individualidade, igual eu falei assim, que eu acho um saco aquele negócio daquela venda direta lá, bota uma foto, ai, não sei o que, nananã, compra isso aqui, vem fazer tal, porque também o meu tratamento não é dessa forma, não é para quem quer comprar uma sessão e tal, eu posso fazer mais, igual eu fiz umas vezes, mostrando o resultado e falando o que naquela pessoa mudou, né? Pode. Tipo, o número de sessão, por exemplo. Aí eu posto 3 resultados. Uma teve um resultado ótimo com 5, a outra foi com 3. Tá mostrando que ali houve uma individualidade, e aí eu posso ressaltar esse ponto, né? Total. E mostra essa individualidade também na forma de tu atender. Tu pode dizer que tem pessoas que gostam de vir aqui cochilar. Tem gente que quer vir aqui e falar da vida. Uhum. Porque Entendi. isso também é tu. Porque a parte Às vezes elas tiram a blusa e querem dormir. porque a parte do tratamento em si, isso eu já mostro, até que agora não tem postado não, inclusive tenho que voltar. Mas eu já mostro que é bem individualizado, porque umas estão com corrente, outra está com argila, outra está não sei o quê, então já é um ponto desse reforço, né? Uhum. Então é começar a falar mais mesmo sobre os atendimentos, né? Isso. Uhum. E sem medo de vender, tá? A gente vai fazer essa semana. Galera recebeu, tá? O objetivo é o quê? Entre essa semana e a próxima, porque eu sei que é em calçado, tem o negócio da prefeitura, que recebe mais perto do final do mês, então não tem uma data, tem que ser na semana do dia 10. Até porque tem pessoas que recebem na quinzena, e tá tudo certo. Mas eu quero que vocês se organizem a fazer 2 ações, pelo menos, de vendas ao mês nos stories. Chegou a ver, Josi, o link para colocar no Instagram? Menina, eu vi, mas eu não consegui fazer, não. Eu tenho que dar uma olhadinha de novo. Eu tentei fazer, não tava indo, não. Ó, No Linktree? nada. É o link do WhatsApp. WhatsApp mesmo. Ó, peraí que eu vou te mostrar aqui. Oxe. Ó, peguei uma fotinho aqui. Tu vai vir aqui, ó. Nesse negócio aqui, ó. Parece uma bolachinha. Aperta aqui. Ó, vai vir tudo isso aqui, ó. Aqui tem a opção link. Então, eu fiz isso, só que aí fala para inserir um link. Como é que é? Tu tem que copiar o link do teu WhatsApp, bonita. Mas não, acho que eu copiei esse link. Aí é dentro do WhatsApp. Ó. Calma aí. Configurações. Deixa eu me lembrar. Comunidade, conta, privacidade. Só tô achando do grupo. Tu vai ter que olhar no Google para lembrar. Porque eu realmente não lembro como é que vê o link. Aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Achei, mas tá saindo. Ó, tu vai apertar. Deixa eu ver. Em configurações, tá? Nesse negocinho aqui. Aí tu vai clicar na tua fotinho, tem essa coisinha aqui, ó. Aí tu vai copiar o link. Ah, tá. Copia o link. E aí tu vem aqui colar, ó. Colar, colou o WhatsApp. E aqui embaixo tu vai escrever assim, ó. Faça sua encomenda, me chama, WhatsApp da Josi. O que tu quiser. Testa. Tá, entendi. É porque nos que eu vi, não falava que tinha que ir nesse pedaço aí do WhatsApp, não. Eu achei que era só botar o número. Nesse é meio burrinho. Achei que era só botar o número e eu fui bater o número, o negócio não foi, não. Não, tem que copiar o link. Ah, Por tá. quê? Agora... Porque se tu tá passando um story de alguém, tá? Aí tu viu lá o telefone da pessoa, tu tem que pausar o story, printar, apertar o dedo, fazer alguma coisa, escrever o WhatsApp num papel, num rascunho, num bloco de notas, em qualquer lugar, salvar nos contatos. Imagina a trabalheira. Quando vai um link, já tá o link ali, já tá tudo ali, a pessoa já fala direto no teu WhatsApp, não salva, não faz, não acontece. A chance dos preguiçosos chegar é muito maior.
Eu já fiz isso quando aparece alguma coisa assim. Aí só clicava e vai direto, só que eu não sabia como que fazia isso. Então, toda semana, sem medo. Tu que vende doce, tu vende doce toda semana. Pode botar o link do WhatsApp toda semana. Uma coisa importante, não mandem no privado para os clientes de vocês toda semana. Tá? Não mandem. A risadinha já se entregou. Que a Josi estava mandando para todo mundo. Tipo assim, não sei o quê, tem doce, encomenda. Por quê? Porque fica cansativo. Às vezes a pessoa não quer. Se ela quer, ela vai pedir. Esse encomenda, vem, faz, acontece, come teu doce, a gente faz nos stories. Então, faz lá nos stories. Dá uma olhada naquela sorveteria que eu te mandei, porque a menina, ela posta muito. Tudo bem que ela tem sorvete, mas ela posta muito doce e ela fez uma artezinha, tipo assim, delivery começou, o delivery tá aberto. Aí todo dia, no horário tal, ela posta aquele negócio no Instagram com o link do WhatsApp. Aí ela posta vários doces, sempre tem link, sempre tem uma historiazinha da rotina dela também. É bem bacana, ela segue bastante as coisas assim que a Thaís fala. Assim, as coisas que a Thaís fala, não, né? É bem alinhado com o que a Thaís é muito boa para se inspirar. Isso é importante. Caru, colocou lá a tua mulherada, antes e depois. O resultado gera desejo. Falta link nesse teu WhatsApp aí, falta link nesse teu Instagram. Uhum. Tem pouco link de reserve seu horário. Me chama. Quase não ponho. Muito difícil. Vamos combinar que pelo menos 2, 3 vezes por mês vamos botar. Uhum. Pelo menos 2, 3 vezes por mês. A Thaís isso já faz muito bem. Ela já coloca. Só que vamos cuidar para não colocar sem uma narrativa. Então, coloca ali que tu tá atendendo, coloca que tu tá entregando um plano alimentar, que tu tá não sei o quê, papapá. Chama a pessoa para consciência porque tu tá falando daquele assunto. Porque não dá para postar um story de treino, de roupa, de não sei o que, de links, e aqui eu tô falando específico para a Tainara, que ela tem também cupom de desconto com roupas de treino. Aí passa 12, 16 horas, no outro dia vai lá e posta, já posta o link. Porque às vezes quem tá vendo naquela hora. Aí parece que não introduziu o assunto, então sempre introduz o assunto em 1 ou 2 stories. Então a Josi, como é que a Josi introduz o assunto? Mostra lá o doce pronto e diz assim, gente, para essa semana eu vou começar a aceitar encomenda desde agora. Não tem problema nenhum tu aceitar encomenda desde segunda. Mostra lá a imagem do doce, conta que tu experimentou uma receita nova, fala da receita nova, diz a palavra fitness, fala muito da palavra fitness, fala... Josi, já vou encomendar um fitness, porque aí eu consigo postar e falar um pouquinho também. Tá. Aqui eu fica... Fiz 2 esse final de semana, de maracujá. Mousse de maracujá. Eu vou até levar agora, na hora que eu descer, vou entregar lá. Um para Regina e para o outro menino lá que trabalha comigo lá. Aqui já fica a dica de... Caru vai falar da Josi nos stories. A Josi vai ter, Josi, um aumento de visualização nos stories que pode dobrar a tua visualização. Então, se organizem. Quando a Gi me repostou, por exemplo, eu ganhei 6 seguidores e eu tive um aumento de visualização. E lembra que eu falei para vocês que mesmo sem vontade alguma, eu coloquei por cima da roupa da academia uma camisa e disse assim, bom, vamos se apresentar minimamente. Por quê? Porque a Caru vai te mandar pessoas do link dela, que já são da tua cidade, são potenciais clientes muito, muito grandes. Não dá para tu não aparecer nos stories nesse dia. Então já grava agora um quem sou, falando dos teus valores, já deixa pré-pronto.
Stories muito bons, tu pode salvar numa galeria. Deixa eu pegar aqui o álbum para vocês. Cadê? Álbum. Aqui, ó. Esse aqui, ó, é só da sessão clareza. Já deixa pronto, gente. Eu fiz no Canva. Ó. Tá aqui. 3 narrativas diferentes para usar de vez em quando. Claro que eu não vou usar sempre exatamente a mesma. Eu deixo passar 40, 60 dias. Mas precisa. Tá, e no caso, no dia, eu posso, então, mostrar igual você. Não precisa necessariamente eu mostrar o vídeo fazendo, falando. Tu pode já ter deixado gravado antes. E salva esse vídeo para postar uma vez a cada 3, 4 meses. Até tu fazer outro melhor. E também Não fazer tem um vergonha de fazer o vídeo. Até você me mandou aquele negócio da Valesca Bruse falando para deixar ele pronto, né? Uhum. Deixar ele pronto, não. Deixar ele escrito lá no coisa. Eu tenho que renovar o meu mesmo. Porque o meu, ele tá bom, o texto. É bem ali mesmo, não mudou muita coisa, tá legal. Eu tirei a parte que tinha, que eu estava naquela época fazendo a mentoria, então eu troquei ali, ele tá bom, mas eu acho que pode ser algo mais interativo, em forma de carrossel para a pessoa. Isso é importante. Se organizem para já ter story salvo. Que nem a Josi, não precisa virar leite de novo, usa a mesma foto. Ah, não, posso falar do creme que eu fiz que deu errado no final de semana. Super! Eu troquei o leite condensado. E isso também tem a ver com perseverança, porque deu errado, mas você continuou. Não, e ficou, né? Porque esse eu não fiz para vender. Não que eu botei o biscoito subiu tudo, que o creme ficou bem mais ralinho. Ficou bom com o meu, mas só não ficou do jeito que eu queria. Mas isso tu pode dizer também que é o compromisso de quando deu errado, tu presenteou, tu deu pro teu pai, tu comeu, porque tu tem o compromisso de sempre buscar entregar o melhor possível pro teu cliente. É a palavrinha que tu pode usar de algo que deu errado. Ou eu podia, mesmo assunto, o creme que deu errado. Guarda a fotinho, a imagem do creme errado, aquele videozinho do creme errado, e aí coloca. Vou ser honesta para vocês, nem sempre dá certo. Às vezes as pessoas acham caro, é R$ 12 um doce. Mas até chegar na receita, ela dá errado. E às vezes, eventualmente, ela dá errado, porque algum ingrediente não está. se não fizer com leite condensado bom, dá ruim mesmo. Tá, você estava falando aí de fazer a ação de venda, né? Tudo bem, não estou querendo fugir, não. Mas é porque eu tô com algumas que uma, inclusive, comprou uma sessão para me conhecer, ficou super engajada, mas aí ficou falando lá objeções do cartão, eu dei algumas sugestões para ela, mas aí ela acabou não fechando, e eu também sou dessas que eu largo para lá e esqueço que a pessoa existe, né? Uhum. Então, eu tenho que retomar com ela também, né? O que eu sugiro? Organiza. Deixa eu mostrar para vocês. Gente, que doideira. Aqui. Ó, esse aqui eu já mostrei para algumas de vocês. Dentro, todas estão vendo? Aí. Dentro do meu Google, eu tenho algumas estratégias. E aqui, ó, como é que eu, Tatá, faço? Eu vou organizando com quem eu falo, com quem eu vou falando, e vou descendo elas para as próximas abordagens que eu vou fazer. A Tânia está aqui ainda, acredite, Josi, mas ela chega. Ela está chegando. Por quê? Eu vou colocando aqui, e ela é a primeira da lista, repare, né? Uhum. Essas aqui para maio. Essas aqui para o segundo semestre. Ou seja, tá aqui. Até faz um tempinho que eu não organizo aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês.
Organizem, tipo uma listinha, vai colocando para cima, para baixo, tem de alguma forma que vocês se achem com quem vocês estão falando. E de vez em quando vocês chamem elas de novo, que nem a Vaninha tá aqui, ainda falei pra Carol, quero chamar ela para fazer constelação. E tá tudo bem. Não, mas que ela vai dizer, obrigada, não. Aqui até tem que arrumar. Algumas não me deram resposta ainda, que nem Dona Júlia. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu salvar aqui só para sair. Tem uma lista de algum lugar. Pode ser que essa lista esteja no planner de vocês também. Eu vou colocando, hoje em dia, no planner, e vou colocando um check do lado, com quem eu já falei. Coloca alguma coisa que te ajude a chegar nessas pessoas. Tata, quantas pessoas eu falo por semana? 4, 5, 7. Aí é tu que vai dizer. Até vender. Ó, essa aqui da outra semana. Ó. Agora eu tenho feito aqui no planner. Para oferecer constelação, que eu também separo o que eu estou oferecendo, né? Ah, quem não veio para o processo de mentoria, cara, eu chamei todo mundo para constelação, óbvio. Ó, tipo assim, galera, tá aqui. Por isso que até aquele negócio do WhatsApp tá mais tempo sem ser feito. Nossa, tosse, parece que a cabeça vai explodir, credo. Mas o que eu quero ver com vocês? Façam pelo menos 3 captações novas no 1. Tainara, como é que é fazer 3 para ti? É um número muito pequeno ou muito grande? Deus me livre, quem me dera. Por semana, Isso. a captação, eu quis chamar o pessoal. Chamar. Captação pode ser feita nos stories, naquelas enquetes do vote aqui, tu abre uma conversa, numa caixinha de pergunta que tu responda, num reage aqui, se você também quer botar um biquíni, a pessoa reagiu, tu chama. E aí tu cuida Eu de acho. quem tu já chamou por último, para não chamar toda semana a mesma pessoa e, tipo assim, não perder tempo. Eu acho que é um número bem ok. Eu aqui faço em torno de 7. Em torno de 7. pessoas. Eu acho que eu Fechado conseguiria de olho. 7. O que tu tens que ver? Faz o teu número possível e traz para mim, no 1 a 1, como é que está indo. Grava Porque eu normalmente eu não sei quanto. Não contei. Mas começa com 1. Começa com 1. Se 3 for um número grande, faz um. Bom, hoje eu vou fazer uma ação de chamar a pessoa no 1. Eu vejo que tu tá sempre aqui acompanhando meus stories, tu tá sempre reagindo. Me fala como é que tá X, como é que tá Y. Carol, mesma coisa. Faz tempo que a gente não conversa assim, assim, assim. Tu tinha ficado de ver XYZ. Então, eu até anotei aqui algumas que são bem potenciais de poder voltar, né? E coloquei aqui algumas que realmente tinham deixado mais ou menos assim, vou fechar, eu quero, não sei o quê, nunca mais me deu resposta. Eu perguntei sobre agendamento e a pessoa sumiu. E eu também largo para lá, porque eu tenho essa tendência. Aí eu já coloquei aqui todas elas. E me atentei uma outra coisa, que também é legal, Tainara fazer, não sei se faz, e para mim também, vou me organizar, que são com as parcerias, porque eu tenho umas 3 da Suzana e umas 3 da Heloísa para encaixar, que eu ainda não consegui. E aí eu sei que entram algumas travas. A primeira delas é que eu fico assim, nossa, eu vou atender todo mundo, se todo mundo fechar, eu não vou dar conta. Olha a loucura da vida da pessoa, aí eu prefiro enrolar com a barriga e não fechar nenhum. Aquela carinha de palhaço em mim. Mas isso tem acontecido, né? Eu tenho essa dificuldade da parceria. Mas eu vou entrar em contato hoje mesmo, para não empurrar isso com a barriga, né? Vou entrar em contato com elas para conseguir agendar. Observa
Como é que estão vindo essas parcerias? Hoje eu comentei com a Tainara sobre isso. Parcerias, elas precisam vir com o público engajado. Ou seja, a pessoa tem que dizer que o atendimento da Caru é um presente, é um bônus que valoriza a venda dela. Então, quando eu entrego uma sessão com a físio, tem que parecer um presente muito bom, porque tem que ser encarado dessa forma. Eu recebi algumas indicações da Suzana que a pessoa não me seguia, não sabia que eu era mentora, não sabia nem quem era Thaís na fila do pão, o que eu fazia. Era só um bônus, uma sessão com Thaís Quintans. Mas ela não me seguia, não sabia quem era, tipo assim, e não veio na sessão. Por quê? Porque provavelmente não foi nem falado. Ou seja, não usou meu tempo de fato, mas poderia ter usado, porque ela poderia ter vindo. Só que essa é uma coisa que eu quero especificar. Precisa ser muito bom para todo mundo, senão não é como é que se diz, bônus, não é uma troca. Então, aqui comigo, com a Suzana, eu não sei se é por conta da gente ter ali os mesmos seguidores, ser da mesma cidade, aí as pessoas, não sei, se já me conheciam e aí ganhou, teve oportunidade, enfim, eu tenho uma conversão muito alta das pessoas que ela me encaminha. Tá. E engraçado isso, porque a Heloísa, ela faz tratamento comigo, ela adora, ela tem um feedback bom, ela fala isso para as pessoas, mas a conversão do público dela comigo eu nunca tive. Aí eu não sei, às vezes é só coincidência mesmo, não sei o que eu tenho que... Não. Isso é importante pesar, para ver o que vale a pena. Aqui, por exemplo, para algumas meninas, eu já coloquei mais especificado, que nem para a Ju, eu coloquei, para mandar o processo de sessão clareza, tem regra, a pessoa precisa me seguir, está disposta a melhorar os seus comportamentos, ter condições hoje de investir R$ 55 ao mês, ao menos, para iniciar um movimento de cura. Aqui está o link. Aí eu botei, pode enviar até o textinho para a pessoa. Pois uma sessão não resolve a vida dela. E toma 2 horas ou mais do meu tempo. Por quê? Porque da Ju estava vindo uma galera, tipo assim, desempregado, nunca viu, tipo, tentando salvar o mundo. Digo, não, para aí. Então, precisa estar muito alinhado. Precisa estar muito claro. Se está fazendo efeito, pega primeiro as pessoas da Suzana, óbvio, para fazer essa conversão. Sim. E nada importa em tu dizer para a pessoa, agora, nesse momento, eu não tenho vaga na minha agenda. A primeira vaga para o mês de junho que se liberar, eu vou te encaixar, pode ser? Uhum. Pronto, cara, a gente quer mais resolver problema dessa magnitude. Sim. A gente precisa querer receber esse tipo de problema. Olha, minha agenda aqui já está insana. Mês que vem, quando abrir um horário, eu te chamo. Porque aí eu vou estar passando por esse momento, por esse problema de fato e vou lidar com ele, né? Porque aí eu fico só com a preocupação dele acontecer e me fecho para as outras coisas. Vamos, aliás, querer que esse problema aconteça. Começa a vibrar diferente. Eu quero ter esse tipo de problema. Porque daí tu perde o medo. Combinados, tá? A gente vai fazer dois hoje e vai ver o corpo como se sente. Fazer 2 hoje o quê? Ações de 1 a 1. Ah, tá. Uhum. Ações de 1 a 1, a Tainara é lá no WhatsApp, conversando com a galera, é chamando um oi sumida, faz tempo que você não volta, faz tempo que você fez o seu acompanhamento, e aí como é que tá o teu objetivo? E esse oi sumida, eu recomendo que seja por áudio. Isso serve para a Josiana quando ela for vender doce também, tá? Para gente que faz tempo que não compra doce. Oi sumida, não sei o que, não sei o que. Ah, na época tal, tu passou comigo, assim, 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 tu queria perder a barriga, tu teve tal e tal resultado, E hoje, como é que tá essa realidade? Continua precisando? Me lembrei aqui, estava repassando conversas antigas e me deparei com você.
como é que tá o seu processo hoje? Tu não tá vendendo, tu tá abrindo conversa. Se ela responder, respondeu. Se ela não responder, PT, saudações. Aí eu faço que nem a Caru, daqui a 6 meses eu chamo ela de novo. O que eu sempre falo para vocês? Eu só chamo quem ainda me segue. A pessoa deixou de me seguir, eu não chamo mais. Mas se a pessoa ainda me segue, meu amor, ela pode ser que ela não veja uma história. Ela não me segue porque ela esqueceu de deixar de seguir. Mas se ela tá me seguindo de 6 em 6 meses, ela tem um oi sumida. Vocês façam a mesma coisa. Escolhe de 2 a 3 pessoas. E vai. Observa o corpo. Observa como é que fica, observa como é que se sente. Ah, eu consigo ir mais 1 ou 2. Vai. Eu mostrei para vocês, já 25 de abril, de março. Tava lá com a Carol enlouquecida. Eu fiz 25 ações de vendas num dia. Eu vi que não funciona assim. A minha energia caiu lá no dedão do pé. Eram outras coisas, outros medos de assumir R$7.000. Então, para mim, eu vi que 25 não é um número viável. Eu, hoje em dia, trabalho com 6, 8, ao menos isso. E eu faço todos os dias. 1, 2 pessoas. Todos os dias. É 6, 8 por semana. Pelo menos. Por quê? É aquela pessoa que fez a sessão clareza contigo há mais tempo, que nem eu já mostrei conversa para Caru. Ah, não veio, não sei o quê, papapá. Eu vou lá e chamo ela de novo. Nossa, a gente E eu fala. tô frustrada com as minhas indicações de sessão clareza, porque não é porque eu parei de falar, eu falo com todas do mesmo jeito, e como aqui na sessão a gente conversa muito sobre vida, eu sempre dou um exemplo de como que eu fiz para melhorar, etc, etc, etc. E as meninas não estão tão fechadas, enroladas. Eu pergunto, se inscreveu? Ah, esqueci, chegar em casa eu vou fazer. E nunca faz. Mas, enfim, né? O que pode ser? Do teu público, a gente teve uma conversão muito grande. Uhum. E pode ser que aquelas pessoas que não estão se inscrevendo, elas não estão nem se inscrevendo, elas não estão querendo. Uhum. É aquela coisa, elas não estão querendo nem o processo de graça. A chance delas quererem pagar uma consultoria ou uma constelação é mínima. Agora, eu já estou colocando para algumas meninas, tipo assim, ela vai ter que querer investir pelo menos R$50 nela por mês. Não adianta vir gente totalmente inconsciente, que só quer o de graça, que só quer o salvar, entende? Então, essa pessoa consegue, ela está disposta. E aí é o que a gente fala da Josi. Cara, a Josi é o maior exemplo. Ela ganhava 1.518 e investiu no processo individual e investiu no grupo. Então, assim, e deu um salto. Então, assim, não é só porque ela ganha pouco, talvez ela não possa. Uhum. A Josi é um exemplo perfeito que decidiu fazer dar certo. Mas o que é importante? Que a gente entregue a sessão como um presente para o teu público ver valor. Pronto. Quer. Não quer, não quer. E aí não insiste em quem não está querendo. Porque se ela não quer a sessão de graça, dificilmente ela vai estar pronta para comprar. Uhum. Sim. Então, paciência. Paciência. Tem coisas que a gente não são ondas. Eu falo sempre que a prosperidade ela não é cíclica, todos os meses X. É tipo colheita, tem época de colher, tem época de plantar, tem época mais bacana, tem época menos. É a gente entender esses fluxos com tranquilidade no coração, sabendo que a gente está semeando coisas boas. Das bonitas, eu quero que vocês continuem falando sobre as palavrinhas de vocês, sobre os valores de vocês, o que ficar bacana. Bota lá salvo no destaque quem é a Thay, quem é a sua Nutri, comece por aqui, seja o nome que tiver. Vou ajeitar esse meu cabelo, só para aparecer na foto, me deixa bonita, né? Olha aqui. Josinha já até apareceu.
apareceu, minha filha. Viu que vai filmar? Aí, deixa eu ficar bonita, me avise. Porque vim no arrasto, na força da disciplina. Deixa eu colocar pelo menos minha folhinha aqui. Foi. Para a aula, tirar fotos, somos maravilhosos. Mas vamos começar a colocar para a gente o movimento de entrar com uma pessoa por dia, já vai dar 5 pessoas por semana. A Josi talvez agora não tenha aquela clientela do oi sumido. Mas nada impede de tu pegar menos pessoas. No teu caso, eu acho que 3 é um número excelente da semana. Um dia sim, um dia não. Ô, fulano, eu vejo que tu tá aqui acompanhando meus stories, mas tu nunca provou um doce. E aí, vamos encomendar essa semana? Ponto. Observa. Você já provou meu doce? Aí tu pode fazer uma enquete de sim ou não. Todo mundo que escrever, votar, apertar ali no não. Menina, mas essa é a oportunidade, não sei o que, papapá. Me fala o que que falta. Pronto. Tu abriu conversa. Começa a abrir conversa. Isso é bacana. Dúvidas para isso ou para alguma execução? Tá? E alguma dúvida? Não, já vou colocar em prática hoje. Fechado. Samir e Val que vão ver essa gravação. Eu vou me organizar para colocar, para passar essas aulas para o chat GPT, para fazer um resumo. Eu ouvi dizer que ele faz um resumo maravilhoso. Para a gente organizar essa parte de demandas e para a gente também saber o que executar até o próximo encontro. Nosso próximo encontro, a gente pula semana que vem e é na próxima, tá? Então, a gente pula 19, vai ser 26 ou 27. A gente não decidiu ainda se vai ser na terça ou na segunda. Eu acredito que na segunda-feira, 13h, dia 26, para a gente se organizar. Mas hoje eu vou começar esse cronograma parcial. Pelo menos maio e junho eu vou colocar o que a gente vai ter de aula. E esses encontros de tirar dúvida a gente vai ter todo mês, tá? Para tirar dúvida de executar. Na semana do dia 26, a gente vai organizar a ação de venda para o 5º dia útil. Então, o que tem o mês que vem? Tem o feriado. Ah, além do feriado, o que tem? O feriado do Corpus Christi. Ok, eu vou fazer o 5º dia útil, vai cair dia 6. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Já vamos pensando. Como ligar as tuas palavrinhas, como fazer uma ação de vendas, o que começar a falar, se é se movimentar para o Dia dos Pais, se é já se movimentar para o nosso evento em Calçado que teremos. Vocês estão prontas para vir para cá dia 18 de outubro, né? Eu espero que sim. Se organizem. Eu não garanto não, tá? Se organizem para vir, que eu estou organizando para nós, para a gente estar numa casa, no Airbnb, para a gente poder ter o nosso momento ali, aula, palestra, o nosso momento de estudar, e depois o nosso momento festeirô, drink, vamos descansar a cabeça, vamos rir, vamos dormir amontoada. Essa é a ideia. Eu tive essa experiência no Golden e foi muito bom. A gente poder levar aquela coisa do estamos juntos, mas não é só estudar. Estamos juntos de juntos. E antes disso, eu vou para Calçado. A gente ainda precisa achar um lugar lá. Então, vocês me ajudem a organizar esses eventos. Que quero ir para lá, ficar no Airbnb e receber vocês nesse lugar. Os que eu achei, por enquanto, estão ou muito, muito acima do valor, e o da família da Suzana, da sogra da Suzana, só aluga o mínimo de 2 dias. E aí, para mim, não é viável alugar 2 dias. Eu só quero ficar de sábado para domingo, né? Segunda-feira o Luciano trabalha. Mas é isso que eu queria ver com vocês, para a gente ir organizando aí a mente para o nosso encontro. É quando que é mesmo? É julho? Eu acredito que ou finalzinho de junho ou início de julho. Vou ainda organizar com um local, né? Uhum. E aqui eu quero 18 de outubro, porque o que eu pensei?
O medo de vocês não virem existe, né? Eu penso assim, cara, eu vou alugar uma casa legal, vai ter piscina, vai ter um monte de coisa, e se ninguém aparecer, eu vou curtir a casa super legal. Eu sei exatamente isso. O medo mas diz a Amanda que é bem assim, que a gente sempre vai ter medo das pessoas não virem. Diga, Josi. Se for final do mês que vem, provavelmente não dá para mim não, tá? Tu vai estar viajando, né? Mas julho tu tá de volta. Não, é só uma semana. Então a 18 gente dias organiza, só. porque Caru também tem casamento por ali. A gente vai combinando. É da semana do dia 23 até o dia 30. A gente organiza para não pegar os eventos de vocês. Uhum. Beijo, meninas. Beijo. Boa execução. Tá. Tchau, beijo. Tchau.